Olá pessoal, boa tarde. Dando prosseguimento aos vídeos que eu venho fazendo, né? E postando na internet, hoje eu vou falar de alguns fenômenos que aconteceram comigo, né? Obviamente, isso se dirige a pessoas que estão interessadas no assunto, né? Tá certo? Então, olha, quando eu tinha 30 anos de idade, só salientando assim, essa questão da tecnologia é muito interessante. Então, veja, quando eu tinha 30 anos de idade, assim, eu estava vendo uma reportagem na televisão, né, que hoje não estou mais habituado a ficar vendo televisão, assim, eu fico na internet, né, mas naquela época eu estava vendo, assim, uma reportagem na televisão, né, na época, assim, isso era em 1989, época que eu tinha por volta de uns 30 anos, assim, né, e eu estava vendo uma reportagem na televisão de um fato que estava acontecendo em Medjugorje, na Iugoslávia, né? Algumas pessoas diziam estar vendo a Mãe de Jesus lá, né? Num determinado momento, né? Diz que aparecia o espírito da Mãe de Jesus naquele lugar, num determinado lugar lá, né? Que chama Medjugorje, né? E eu achei interessante, né? Aí eu me coloquei de frente da televisão, assim, fiquei bem pertinho da televisão, né? Vendo o que estava acontecendo, né? Algumas pessoas, acho que 3 ou 4 pessoas diziam estar vendo num determinado momento, assim, né? Aquela aparição, assim, então, né? Aí, algo aconteceu realmente comigo, né? Assim, então, né? Eu me coloquei de frente da televisão, assim, bem pertinho da televisão, assim, uma onda eletromagnética saiu de dentro da televisão, assim, né? E pegou essa parte aqui e ficava, tipo de uma onda, aquilo me envolveu durante um tempinho ali. Então, algo aconteceu comigo, assim, naquele momento ali, né? Isso foi em 1989 que eu lembro, assim, né? Então, algo parecia estar realmente acontecendo, né? Então, porque, como eu disse, né, saiu uma onda eletromagnética da televisão e me envolveu na parte do tórax, assim, por alguns momentos ali, assim, né? Então, algo aconteceu comigo, assim, né? Tá certo? Então, esse foi um fato, né? Então, olha, de uma outra vez assim, isso faz uns 17, 18 anos atrás, eu estava vendo televisão aqui no sofá na sala da minha casa, né? E estava passando um jogo, assim, de moças na televisão, aquele jogo de voleibol, né? Na televisão, né? E eu estava assistindo. Né? E de repente eu vi quando alguém se colocou ao meu lado, assim, né? Porque veja, esses fenômenos quando acontecem comigo, a imensa maioria assim são coisas aleatórias, assim, não sou eu que tenho muitas vezes essa capacidade de promover o fenômeno, assim, ele acontece espontaneamente, assim, né, comigo, na imensa maioria das vezes é uma coisa espontânea, né, ou eu percebo que alguém faz aquilo, né, tal, né, então eu percebi que alguém se aproximou de mim aqui, né, eu vi quando alguém se aproximou de mim, eu estava vendo o jogo, assim, né, aí daqui assim, ó, são coisas até que a gente desconhece, que existem no corpo da gente, assim, né? Então daqui debaixo dos olhos aqui, parecia haver 2 furinhos aqui, assim, de cada lado, assim, e saiu 2 raios, assim, ó, daqui, assim, na direção da televisão, assim, né? Aqui. Assim, né? Aquele alguém que se colocou ao meu lado, assim, né? Eu percebi quando alguém se aproximou e fez aquilo lá, né? Mexeu no meu corpo e fez aquilo lá. Coisa até que então eu desconhecia, né? Que nem eu falei assim, aqui embaixo dos olhos aqui, né, 2 furinhos assim, aquilo só aconteceu uma vez só comigo, né? Fez assim, na televisão assim, 2 raios assim, ó, saiu debaixo dos olhos aqui assim, né? Que, como eu disse, né, eu não tenho, é algo que eu não tenho controle assim, geralmente é alguém que faz isso, né? Tá certo? São coisas espontâneas ou alguém que tem esse tipo de controle assim, né? Então, né? Então, como eu falei assim, eu estava vendo aquele jogo, né? E esses raios saíram dos meus olhos, assim, ó, assim, lá na televisão, assim, ó. Então, aconteceram outras coisas, assim, a partir disso daí, assim, né? Mas o que eu achei interessante, isso daí, assim, né? Tá certo? Então, esse também foi um outro fenômeno que aconteceu comigo, né? Coisa assim que eu estou apenas para registrar, né? E tem um outro fenômeno, assim, que já aconteceu uma vez ou outra comigo. Por exemplo, eu estou parado aqui assim, e eu consigo ver coisas que estão acontecendo muito longe daqui. Às vezes até milhares de quilômetros daqui assim, e às vezes eu vejo e ouço. É uma coisa assim, a mente da gente, ela busca aquilo assim, né? Tá certo? É um tipo de visão à distância.
Então, às vezes eu vejo algo que está acontecendo, que está, às vezes, até milhares de quilômetros daqui assim. Às vezes eu vejo e ouço, que nem eu falei assim. Eu estou parado assim e estou vendo aquilo. A mente minha, ela percebe aquilo. Eu fico vendo pessoas assim e ouvindo. Né? Às vezes a 100 quilômetros, 200 quilômetros assim, é um tipo de visão à distância. Né? Às vezes eu estou parado assim, já aconteceu caso assim, de eu ver uma pessoa, por exemplo, a pessoa que eu conheço, ou até que eu não conheço. Às vezes está acontecendo uma coisa muito importante num determinado lugar, muito longe daqui, né? Assim, e às vezes aquela minha visão, assim, é uma coisa que eu não estou vendo, assim, é uma coisa que eu fico vendo, assim, é uma coisa que, né, eu vejo assim, né? E às vezes eu estou vendo aquilo a milhares de quilômetros, assim, eu estou vendo aquele acontecimento, assim, eu estou vendo e ouvindo o que está acontecendo, né? Tá certo? Mas é uma coisa espontânea, que não eu falei assim, não sou eu eu não tenho um controle sobre isso, isso acontece espontâneo, assim, né? Tá certo? Então eu estou apenas registrando alguns fenômenos que já aconteceram comigo, assim, né? Tá certo? Então, olha, quando a gente lida com essas coisas assim, é porque a gente já tem uma condição pelo menos mínima, assim, né? Tá certo? Porque a gente termina percebendo coisas assim, né? Que abalam as estruturas da gente, assim, né? Tá certo? Então, quando a pessoa começa... Porque não é só eu já conheci pessoas também, que também aconteciam fatos semelhantes, assim, são poucas, assim, né? Há muito tempo atrás eu também conheci outras pessoas que tinham experiências semelhantes, assim. Mas quando a gente vai ter esse tipo de experiência assim, é porque a gente já tem uma condiçãozinha mínima, assim. Porque tem coisas, como eu falei assim, que abalam as estruturas da gente, né? Tá certo, pessoal? Então, boa tarde a todos e até um outro vídeo.